Bom, gente, continuando então, deixa eu só puxar essa minha câmera mais para perto, não, mais para longe. Continuando então, o Marx, como eu disse lá no início, ele compreende as transformações sociais como decorrência das transformações dos modos de produção. Então, aquela história, né, de que a transição da Idade Antiga para a Idade Média é a queda de Roma em 476, isso para o Marx não faz sentido. O que faz sentido para o Marx da transição de um momento histórico para outro é a mudança do seu modo de produção. E aí nós temos, por exemplo, na pré-história, qual o modo de produção? O comunitivismo primitivo. Depois, na antiguidade, eu vou sair da câmera para arrumar a luz aqui, gente. Na antiguidade, é o modo de produção asiático, modo de produção antigo ou modo de produção escravista. Durante a Idade Média, e aí na antiguidade pega todo o período clássico ali de Grécia e Roma, né? Durante a Idade Média é o modo de produção feudal. Na modernidade, nós temos um momento de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, certo? Que vai ser ali o pré-capitalismo, o mercantilismo. E na Idade Contemporânea, a partir da primeira Revolução Industrial, então nós temos a consolidação do modo de produção capitalista. O Marx vai dizer o seguinte, que cada modo de produção acaba quando ele se exaure, quando ele chega no seu máximo, e aí ele dá lugar ao novo modelo de produção. E, seguindo esta linha, o modo de produção capitalista ele também vai, num determinado momento, implodir. E aí o modo seguinte será o modo de produção socialista. O Marx vai dizer também, gente, que essa implosão de um determinado modo de produção surge quando uma determinada classe toma consciência da sua condição de explorada, toma consciência da exploração que lhe é imposta, e aí ela começa a romper com esse modelo produtivo. O Marx ele vai entender ao longo da história que existem apenas duas classes sociais, certo? Uma classe que é a classe daqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os proprietários dos meios de produção, e aí a gente tem aqui na Grécia Antiga, né, o cidadão, o bem-nascido, né, o eupátrida, na Roma Antiga, os patrícios, na Idade Média, os senhores, na Idade Moderna, os burgueses, na Idade Contemporânea, aquilo que a gente pode chamar de o que restou da burguesia, tá? O patrão. Essa é uma das classes sociais que permeia a sociedade. A outra classe social é a classe dos não proprietários dos meios sociais de produção. E aí a gente tem, lá na antiguidade, eu ignoro isso aqui, tá, gente? Porque aqui nós não tínhamos classes, ok? Deixa eu voltar. Na antiguidade, então, é o escravo. Né? No mundo feudal, mundo medieval, é o servo. Na Idade Moderna é o proletário e aqui nós temos os empregados. Ok? O que seria a luta de classes, gente? É o confronto de interesses, a pressão por melhorias econômicas de uma classe sobre a outra, principalmente da classe não proprietária sobre a classe proprietária. Lembrando aqui um pouquinho de história, vamos analisar a Roma Antiga, por exemplo.
gente? Quando é que a Roma antiga começa a ter problemas sociais? Lá desde a monarquia. E por que ela começa a ter problemas sociais? Porque a classe dos patrícios é a classe que detém a concentração fundiária e os plebeus eles são oprimidos porque eles não possuem o acesso à terra ou o acesso à terra suficiente. E aí as lutas sociais começam aí. Essa é a luta de classes, certo? Essa luta de classes ela vai passando para a república, aí nós teremos as leis, né, os irmãos Gracos lá que vão começar com a reforma agrária, aquela coisa toda. Percebam que até a modernidade, gente, riqueza mesmo era a propriedade da terra. É a partir da modernidade que riqueza é o acúmulo de primeiro de metais e depois de dinheiro, de moeda, certo? Então, durante todo o Império Romano, e a gente pode colocar aqui durante toda a antiguidade, as grandes crises sociais elas se darão em função da luta pela terra da classe que não possui a terra, certo? No período feudal, o que é que nós vamos ver acontecendo? Ele inicia com aquele ex-escravo romano se tornando um servo, então ele já não é mais escravo, né? Ele já tem uma outra condição social, só que é totalmente exploratório. E aí esse modelo ele vai até um determinado momento, que é por volta ali do século 10, 11, com as cruzadas a partir do século 12 e 13 surge a burguesia, e aí nós teremos uma classe social que não detém a terra, e por não deter a terra, ela não detém os direitos políticos, além, é claro, dos títulos de nobreza, e é esta classe que vai começar a, é, a gerar as transformações. Depois, no século XIV, nós teremos o quê? As revoltas camponesas, que vão ser ali talvez os primeiros movimentos sociais, né? Essas revoltas camponesas elas estão acontecendo em função do quê? Em função do caráter exploratório da realidade a que esses camponeses eram submetidos. E aí todas as próximas revoltas, ali elas vão... a Revolução Inglesa, né? Nós teremos uma transformação social, mas não teremos uma transformação tão significativa no modo de produção, porque a gente já está entrando aqui na modernidade. Tá? Porém, ela influencia sim nessa transformação daquele mundo feudal para este mundo capitalista. Tá? Por quê? É a consolidação da burguesia enquanto uma classe que busca uma hegemonia, que busca um protagonismo, certo? E aqui, durante a Idade Moderna, ali pós a Revolução Francesa, nós temos o quê? A burguesia superando a nobreza e se estabelecendo como classe hegemônica. A partir de então, o modo de produção capitalista, ele, segundo Marx, ele apenas substitui uma forma de exploração, uma forma de luta de classes por outra. Antes era o senhor que explorava o servo, e aí a gente tem todas esses períodos conflituosos ali das revoluções burguesas, e os burgueses adentram ao capitalismo explorando o proletariado, tá? Com, obviamente, o processo de industrialização em mente. Muito bem, gente. A estrutura dos modos de produção, elas se dão, ou elas surgem a partir das relações entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Então, quais são
As forças produtivas, gente. A terra, o trabalho, o capital, a tecnologia, certo? Esses elementos. E as relações sociais de produção é a forma como essas forças produtivas são organizadas, certo? Para que a produção material aconteça. Então, é dessa relação entre as relações sociais de produção e as forças produtivas que um modo de produção depende. Quando essa interação ela alcança um desequilíbrio, este modo de produção ele começa a sofrer um abalo, certo? Então, no Capital, que é a grande obra do Marx, nós temos análise crítica desse processo de produção. Então, as relações sociais mais as forças produtivas são a base econômica das sociedades hierarquicamente construídas, certo? Enquanto a classe dominante consegue manter as relações sociais de produção com a classe produtora num nível de estresse, num nível de contradição mínimo possível, as forças produtivas elas vão agir de acordo com o que a classe dominante quer. Elas vão produzir, elas vão gerar riqueza e essa riqueza é desigualmente distribuída. Quando a classe dominante, ou melhor ainda, quando a classe produtora percebe que as relações sociais de produção estão injustas, é onde nós teremos o início do processo revolucionário de transformação no modo de produção. Acho que deu para entender, né, gente? Então, dando um exemplo assim, mais ou menos, nós temos um salário mínimo. Este salário mínimo é um consenso, digamos assim, que a sociedade estabelece. E nós sabemos que a sociedade ela tem como grande condutora as elites econômicas. Então, as elites econômicas elas vão através de tudo que elas dispõem a seu favor, como meios de comunicação, dispositivos legais, aquela coisa toda, vão estabelecer como justo um salário mínimo. Este salário mínimo, ou melhor ainda, esta noção de justo, de justiça sobre o salário mínimo, é implementada pela classe produtora, pelos trabalhadores, e uma vez absorvida, o trabalhador ele vai produzir, né, pleno e feliz e contente por ganhar este salário mínimo justo e merecido, certo? Então é nesse sentido que as relações sociais de produção são estabilizadas, elas são mascaradas, e o salário mínimo ele basicamente não leva em conta, por exemplo, o esforço. Tá? Vamos entrar um pouquinho aqui no mérito do esforço, então, né? De uma pessoa que passa o dia todo, a semana toda. Vou dar um exemplo bem extremo para a gente conseguir ter clareza. Correndo atrás de um caminhão de lixo, né? Um trabalho extremamente cansativo, um trabalho extremamente insalubre, um trabalho extremamente perigoso. É justo ele receber o mesmo salário mínimo que uma pessoa que faz telemarketing. Tá? Não estou entrando no mérito do estresse, tá, gente? É claro que em ambos você tem o cansaço, né? O cansaço mental, o cansaço físico, o estresse. Só que eu acho que vocês entenderam. Este salário mínimo justo, ele consegue ser absorvido por duas classes onde nós temos extremos de condições de trabalho. Beleza? A luta de classes, então, gente, você tem, de um lado, a sociedade capitalista, que é detentora da propriedade privada, e esta sociedade capitalista detentora da propriedade privada entra numa luta de classes com o restante da sociedade, ou seja, os não proprietários. Isso significa a luta de classes sociais. E aí as classes sociais,
Nós temos, então, de um lado a burguesia, do outro o proletariado, aqui explora a força de trabalho e aqui vende a força de trabalho. Essa luta de classes, ela é tanto ideológica como política. E aí, no final, segundo Marx, quando o capitalismo implodir, nós teremos uma, uma mudança natural para um outro tipo de modo de produção, outro tipo de sociedade, que seria o socialismo. Como que isso seria uma coisa natural? O capitalismo, gente, ele é um sistema que produz proletários. O que é o capitalismo? Acumulação de capital. Então, para você acumular capital, você tem que ser o único que tem o capital. E aí você vê, por exemplo, uma rede de sorveterias. Tem sorveterias aqui em Piraberaba, tem uma outra sorveteria. Vamos imaginar que não são a mesma rede. Tá? Eu tenho uma sorveteria aqui em Piraberaba, a Adne tem uma sorveteria no Fátima, a Sônia no Vila Nova e assim por diante. A Sofia, não vamos esquecer da Sofia, no Bucarém. E aí chega uma outra pessoa, a outra Sofia, que ganha uma herança muito grande e ela abre uma outra sorveteria que tem uma capacidade de comprar, produzir e vender mais. E aí, aos poucos, ela vai absorver o nosso mercado. E ela vai chegar num determinado momento aqui para mim e fazer a seguinte proposta. Eu vou absorver todo o mercado pirabeirabense. E você tem duas opções. Ou você vende esta sua sorveteria para mim e entra na minha rede como um gerente, ou você vai falir. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vender a minha sorveteria para entrar na rede de sorveterias da Sofia e me tornar gerente. Gerente recebe salário? Recebe proletário. E assim vai na sorveteria da Adne, na sorveteria da Sônia, na sorveteria da Sofia. E com o passar do tempo, nós todos nos tornamos proletários, de burgueses para proletários. Lembrando, gente, que o conceito de burguesia, o conceito de Marx, é a propriedade dos meios sociais de produção. Então, isso não significa ser rico, beleza? Não é porque a pessoa está no shopping comprando horrores do cartão de crédito que isso a define como burguesa. Eu posso muito bem ter no quintal da minha casa uma máquina que faz cotonete. Tá? Eu tenho ali 2 empregados, eu produzo, eu exploro o trabalho desses meus funcionários, eu vendo o cotonete gerando lucro, isso faz de mim um burguês, mesmo que seja pobre. Entendido? Então vamos lá. A teoria da mais-valia, então, gente, já que falamos em lucro, a mais-valia é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, excluindo os custos de produção. E aí a gente tem 2 tipos de mais-valia. Calma que eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem. A mais-valia absoluta, onde a jornada se estende mantendo o salário, e a mais-valia relativa, onde a produtividade física do trabalho aumenta via mecanização e o salário continua o mesmo. A mais-valia, muitas vezes, ela é ensinada como lucro líquido, mas isso é só uma parte da teoria da mais-valia de Marx, certo? Porque o lucro líquido ele leva em conta os custos. Eu tive 50 de custo para produzir esse mouse, eu vou vender ele por 70, então 20 é a minha mais-valia. Não. A mais-valia leva em conta o tempo que o trabalhador trabalha sem receber. E aí, para a gente entender, vamos continuar no exemplo do mouse. Imagine que eu trabalhe produzindo mouse numa empresa
durante 8 horas por dia. Durante 8 horas por dia, eu recebo, vamos supor aí que eu receba num dia R$100. Tá? Só que eu produzo 100 mouses e cada mouse vai ser vendido por R$100. Ao final do meu dia de trabalho, eu produzi, quanto agora? Já me perdi. Eu produzo 100 mouses vendidos por R$100, dá 1.000? Não, dá 10 mil. Eu produzo 10 mil em riqueza. Só que eu ganho 0,1% disso, 100. Quanto tempo eu levo para produzir 100 em riqueza? Então, vamos supor que eu leve, já que eu produzo 100 mouses em 8 horas, vamos supor que eu leve 20 minutos fazendo uma conta aqui, né? Sem fazer conta. Durante 20 minutos, então, eu já produzi riqueza o suficiente para pagar o meu dia de trabalho. As 7 horas e 20 minutos restante que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando de graça. Essa é a conta que o Marx faz. Claro que com números e somas e multiplicações corretas, tá, gente? Certo? Ah, mas e o custo? O custo ele vai tirar, o patrão deve tirar no lucro depois. A mais-valia ela está relacionada ao tempo que o trabalhador trabalha sem receber. Certo? Entendido? Ah, mas então eu aprendi errado de lucro líquido? Não, não de todo errado. Talvez tenha sido uma forma mais simples de você entender essa relação de exploração. Ok? Dentro dessa questão da mais-valia, é necessária, é imprescindível a existência da força de trabalho. Tá? Por quê? Porque a mais-valia ela só pode ser gerada em cima de alguma coisa que gera valor e que seja fonte de valor. Não sei se vocês me entenderam. A força de trabalho ela gera valor produzindo, só que ela possui, ela é uma fonte de valor, porque ela tem que ser comprada. Então, essa relação exploratória, essa relação desigual entre o valor que esta força possui e o valor que ela produz é que gera a mais-valia. Uma máquina não gera mais-valia. Uma máquina que faz o trabalho de um ser humano, ela não gera mais-valia, porque ela não tem, ela não é fonte de valor. E aí, essa é uma das grandes críticas a esta sociedade mecanicizada, automatizada, de alguns pensadores aí da linha marxista, certo? Vamos lá. Gente, o sistema capitalista ele vai implodir. Marx fala isso. Só que Marx não sabe quando. E o Marx vai dizer o seguinte: este sistema ele tem a capacidade de atenuar a luta de classes. Lembram quando que o modo de produção ele é rompido? Quando as relações sociais de produção acabam se tornando claras para a parcela da sociedade que produz. A desigualdade acaba se tornando clara e aí ela começa a reivindicar direitos. Ou seja, quando a luta de classes está num processo mais acirrado. Só que o capitalismo ele vai descobrir, ele vai criar 3 mecanismos que têm a função de atenuar a luta de classes. E esses mecanismos são alienação, fetichismo da mercadoria e ideologia. Tá errado aqui, ó. Eu fui mudar e acabei deixando a mesma coisa. Depois eu arrumo no slide de vocês, tá? Então é alienação, fetichismo da mercadoria e ideologia. Para o Marx explicar
essas três coisas e como isso transfere ao homem uma condição de desumanidade, de alienação da própria humanidade, o Marx vai utilizar bases antropológicas e filosóficas. Então, ele vai voltar lá no estado de natureza e ele vai dizer que aquilo que diferencia o homem dos outros animais é a sua capacidade de criar. E o que é criar para o Marx? E aí tem uma base também protestante nessa afirmação, tá? Porque o Marx ele nasce ali dentro de todo um contexto religioso, ele cresce, né, dentro de uma estrutura religiosa protestante. E aí tem muito de Lutero, dessa coisa da criação, certo? Então o homem ele é diferente dos outros animais porque ele cria. E o que é criar para o Marx? É transformar a natureza de maneira intencional, certo? Ah, mas o João de Barro cria casa também. Não, o João de Barro não cria casa. Ele é da natureza dele construir aquela casa. Ele não tem a capacidade de visualizar ela pronta, ele não tem a capacidade de teleologia que o ser humano tem, né? O arquiteto ele pega e você diz mais ou menos para ele como você quer a casa, é óbvio que você já imaginou, e ele vai desenhar essa casa e posteriormente materializar-se-á. Esta capacidade de transformar a natureza de maneira intencional, Marx vai dizer que se chama trabalho. Então, o trabalho é, segundo Marx, aquilo que concede ao homem a sua humanidade. Certo? O que é que o capitalismo faz? O modo de produção capitalista faz? Ele transforma o trabalho numa mercadoria. Quando a força de trabalho é comprada e explorada para produzir algo que muitas vezes não é o objetivo deste homem que está trabalhando, e sim um meio para ele receber lá na frente um salário para poder sustentar a sua vida, vai, de certa maneira, alienar o homem. O que é a alienação, gente? É você se descolar da realidade das coisas. Tá? Você está de fora da realidade de algo. Então, quando o modo de produção capitalista transforma o trabalho numa mercadoria, ele aliena o trabalho da natureza do homem, certo? Porque qual é o objetivo de trabalhar, de transformar a natureza de maneira intencional? É o homem se realizar enquanto ser humano. E aí ele se realiza no quê? Naquilo que ele faz, na sua obra, na sua criação. Só que, por exemplo, qual é a realização humana nesse sentido filosófico que eu, analfabeto, vou ter fabricando o mouse? Ou, melhor ainda, apertando o quinto parafuso da rebimboca da parafuseta que vai no interior da bolinha deste mouse. Certo? Eu estarei totalmente... Ih, fiz cagar. Eu estarei me alienando totalmente da minha criação. Eu não me realizo nela. Eu vou vê-la como um meio para, lá na frente, pegar um mísero pagamento equivalente a um salário mínimo. Certo? Então, o homem, ele se separa da sua humanidade quando o trabalho é transformado em uma mercadoria. E principalmente quando a divisão do trabalho atinge os níveis que o capitalismo faz atingir, certo? Onde você nem sequer monta um mouse por inteiro, você vai colocar um mero parafuso, uma mera capa de plástico nele, uma mera luz. Entendido, gente? Então, a alienação, ela se dá desta maneira. Alienação pelo trabalho,
a alienação pelo tempo, onde você tem o ritmo do seu corpo controlado primeiro pela esteira, né, depois pelos minutos do relógio, depois pela sua cota mensal e hoje pelas suas metas. Então, são formas que o capitalismo vai elaborando e vai melhorando para controlar cada vez mais esse processo alienante, digamos assim, que é o meio de produção. Outra coisa, gente, é o fetichismo da mercadoria. Ele está ligado diretamente com o conceito de alienação, certo? O que seria o fetichismo da mercadoria, gente? Além de estar ligado com a alienação, está ligado com a ideologia. Eu vou tentar explicar isso tudo de uma vez só. Vamos lá. Aqui, ó, no segundo item. Na venda de sua força de trabalho, o operário está alienado do processo de criação do produto. Isto é uma consequência da divisão do trabalho. Aquilo que eu estava falando agora. O trabalhador também perde a autonomia sobre seu tempo, pois seu ritmo passa a ser definido pela fábrica e seus turnos, né? Aqui uma frase mais clássica da época que Marx vivia. Ele é um pensador do século XIX e ele está vivendo no século XIX. O operário não se vê naquilo que ele produziu. A mercadoria ganha seu próprio valor, independente do esforço de quem a produziu. E esta mercadoria se engrandece. Aí é que está. No segundo item, tá? Nós temos a alienação pelo trabalho. No terceiro item, a alienação pelo tempo. E no quarto item, nós temos a alienação causada pelo fetichismo da mercadoria. É quando o mouse ele ganha mais importância da pessoa, a pessoa que criou o mouse. Tá? Nós temos circunstâncias onde, por exemplo, uma empresa, usar uma Britânia da vida, que tem aqui perto de casa, ela emprega nas suas linhas de produção mais de 500 empregados e esses 500 empregados eles produzem diariamente mercadorias nas linhas de produção com uma divisão extrema do trabalho. E quando este cara vê, por exemplo, uma batedeira nas lojas Avan, ele não se reconhece na batedeira. Tá? E muitas vezes ele vai empenhar alguns meses do seu trabalho para pagar as prestações da batedeira. Por quê? Porque aquela batedeira passou na TV e é um sonho de consumo você ter uma batedeira daquela. Se você não possuir aquela batedeira, você não vai estar realizado como ser humano. Percebam a contradição que Marx apontaria nesta minha frase. Você não se realizará como ser humano se não possuir a batedeira. E não se você ajudar a produzir a batedeira. Este é o fetichismo da mercadoria. E aí a gente pode colocar essa... Fetiche vem de feitiço, né? A gente pode utilizar esse exemplo mais claramente com o iPhone 18 da hora, com o notebook, sei lá, do momento, com o tênis Nike da temporada, com as músicas da moda e assim por diante. Tá? Aqui nós temos uma aproximação entre Marx e Durkheim, quando o Durkheim diz que a sociedade impõe certos comportamentos, certos fatos sociais. O Marx vai chamar isso de ideologia. Não é a sociedade que impõe, segundo Marx. Olhem aqui o último item. É a classe dominante que impõe.
E aí o que é a ideologia? É um conjunto de ideias que são considerados verdades. E essas ideias são vendidas como verdades. E as pessoas elas acabam assimilando essas verdades e elas guiam a sua vida em função dessas verdades. Você precisa comprar o iPhone e tal. E tanto que o capitalismo ele te empurra nessa direção que você só vai se realizar naquilo que você vai comprar. Porque você sai com o iPhone 7 e ele já está desatualizado no corredor seguinte do shopping, já tem o lançamento do 8. E aí agora vamos chegar em Platão, né? Aquele iPhone 7 que você amava enquanto não possuía, você já não o ama mais, você já ama o próximo, porque você não tem, você deseja aquele próximo. E aí fica bem fácil de entender. A sociedade, então, ela tem como ideologia a ideologia de sua classe dominante. E isso retroalimenta o fetichismo da mercadoria, você precisa comprar. Eu dou a minha vida para ter isso, e isso retroalimenta a alienação. E estes três elementos têm o grande. Como é que eu posso dizer? Eles possuem a grande virtude capitalista de manter sob controle a luta de classes. Porque enquanto o cara está se quebrando de trabalhar para conseguir pagar a prestação do iPhone, ele não vai querer saber se ele está sendo explorado ou não. Ele não vai ter tempo, porque ele está alienado, ele tem que cumprir metas, ele não vai ter tempo de pensar em si mesmo. E esses elementos eles conduzem ao homem a um processo de desumanização tão extremo que o Marx vai chamar de reificação. O que é reificação, gente? É transformar em coisa. Então, o homem capitalista, o trabalhador, né? Ele é um homem reificado, ou seja, ele também é uma mercadoria, ele também é substituível. Se ele quebrar, a gente troca. Se ele der defeito, de qualquer maneira, ele simplesmente pode ser substituído, sem ter importância a sua condição humana, se ele tem filhos, se esses filhos vão ter alimentos e assim por diante. Tá? Entra também, gente, dentro dessa questão ideológica e alienação, a questão religiosa. O Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque a religião ela é um elemento que condiciona, de certa maneira geral, as pessoas a aceitarem a sua condição. E aí o cara vai aceitar a sua condição de recebedor de salário mínimo porque, afinal de contas, ele não estudou. E aí quem não estuda não consegue um bom emprego. Então o máximo que eu consigo é esse salário mínimo, muitas vezes menos que isso, um trabalho informal, porque ele não estudou. E aí por que ele não estudou? Porque ele tinha que trabalhar, ajudar a família quando ele era pequeno, não tinha tempo para estudar, a escola era longe, e ele vai, de certa maneira, achar isso tudo justo em função de suas posições, né, onde ele foi colocado aqui na Terra. Então ele não pôde estudar, ele não consegue um bom emprego e tá bom isso daí. Ah, é justo isso? Porque afinal de contas, o que eu poderia fazer? É exatamente o que o homem de barba fala, o Marx. Tá? Trabalhadores do mundo, univos. Beleza, gente? Espero que vocês consigam entender. Eu estou sempre de plantão, tá? Eu trabalho de manhã e à tarde na frente do computador.
Agora são 8 da noite, eu estou aqui terminando essa aula, porque hoje eu gravei a aula o dia todo e a maior parte delas eu tive que refazer, porque não funcionava. E vou colocar agora para carregar isso aqui e já mando o link para vocês. Por favor, me mandem dúvidas, me mandem oi, certo? Vou estar, se eu não responder na hora, é porque eu estou ocupado com alguma outra coisa, mas assim que eu ver, e eu verei com certeza em pouco tempo, eu já respondo para vocês, tá? Vou